Começamos a última edição do Destaques da Semana de 2019. Sejam muito bem-vindos. Vamos acompanhar a partir de agora os principais assuntos discutidos aqui no Parlamento. Na última semana de trabalho, os deputados votaram uma série de projetos. Para limpar a pauta de votações, os parlamentares fizeram um esforço conjunto. Várias comissões realizaram reuniões extraordinárias para que os projetos pudessem ser votados em plenário antes do recesso parlamentar. O orçamento do governo do estado para 2020 foi aprovado em plenário. De acordo com o projeto, Santa Catarina deverá contar no ano que vem com uma receita total de 28 bilhões e 900 milhões de reais. Em contrapartida, a despesa foi calculada em 29 bilhões e 700 milhões de reais, cerca de 800 milhões a mais que a receita. É um critério que o governo adotou. Mandou para cá o orçamento deficitário, com cerca de 804 bilhões de reais. No anexo falava em 29 bilhões de reais, mas no texto da lei 28 bilhões de reais. Isso não é questão fundamental para se rejeitar ou aprovar o orçamento. É coisa que pode ser corrigido no curso da execução do orçamento para 2020. E é o que nós vamos fazer. Durante a tramitação no Parlamento, o projeto da Lei Orçamentária Anual recebeu emendas parlamentares impositivas e de bancadas. Para essas emendas, deve ser destinado o valor de 255 milhões de reais. Nós fizemos algumas emendas de relator, mas acatando emendas de bancada. A bancada do Oeste, por exemplo, fez a emenda para a recuperação da SC 283, que liga Concórdia até a cidade de Mondaí, que é pavimentada, depois de Mondaí até Itapiranga. Mas também fizemos uma emenda de líderes, muito importante, que destina cerca de 80 milhões de reais no PPA e 20 milhões na LOA para os consórcios intermunicipais de saúde. Até porque o Estado hoje praticamente não paga os exames de média e alta complexidade, são os municípios. E essa emenda vai ajudar a custear esse custo. E também fizemos emenda para assistência social. O orçamento do Estado para assistência social, para as secretarias municipais de assistência social, para dar assistência à mulher, ao idoso, à criança, aos CRAS, veio extremamente reduzido. E nós fizemos uma emenda também de bancada do Oeste, de líderes, no sentido de dotar a assistência social de cerca de 30 milhões de reais para cobrir esse custo no ano de 2020. Além do orçamento, os projetos que tratam sobre benefícios fiscais também foram analisados em plenário. Um deles reduz a alíquota de ICMS para a indústria catarinense. A proposta reduz de 17% para 12% a alíquota de ICMS cobrada de diversos setores da indústria em operações realizadas dentro do estado. O objetivo é garantir mais competitividade aos produtos fabricados em Santa Catarina em relação aos concorrentes de outros estados brasileiros. Só não foram contemplados produtos considerados supérfluos, como o cigarro. A alíquota reduzida vale para operações entre contribuintes do imposto estadual. Eu tenho absoluta convicção de que nós vamos aumentar muito a venda interna, com isso vai aumentar a geração de empregos, aumenta a competitividade dos setores e não necessariamente será repassado ao consumidor, porque as indústrias vão diminuir o seu custo, vão pagar menos ICMS, elas têm condições de reduzir. Muitas delas vão, com certeza, reduzir o preço do produto, sem necessidade, então, de aumento na ponta, no comércio, como alguns alegaram. Os parlamentares destacaram a liderança da Assembleia Legislativa nas negociações com o governo e com o setor produtivo para a restituição dos benefícios fiscais. Para os deputados, se a medida não fosse revertida, poderia levar a um alto índice de desemprego e perda da competitividade da economia catarinense. Tem milhares de pessoas físicas, que estão inadimplentes com o Estado e jamais conseguirão pagar suas contas, porque é o pequeno, em função das subvenções sociais do passado. É aquela ONG pequenininha, aquele clube de futebol que recebeu uma verba lá de R$2.000 até R$20.000, que foi o projeto que foi aprovado aqui, e não fez a correta prestação de conta e o Estado simplesmente colocou ele lá em dívida ativa, daí pagando juros e multa, ninguém consegue acertar essas contas. Isso é uma oportunidade para que o Estado receba alguma coisa e muitos que puderem poder limpar o seu nome. Vamos conferir agora outras atividades da Assembleia essa semana. A comissão de trabalho desta semana limpou a pauta de votações. No encontro, os parlamentares aprovaram a proposta que proíbe o uso de radares móveis em locais sem sinalização de fiscalização.
A Comissão de Educação da Assembleia Legislativa aprovou, entre outras matérias, o projeto de lei complementar que institui o Programa Estadual de Transporte Escolar para alunos da rede pública de ensino. A Comissão de Transportes aprovou 3 projetos na reunião realizada nessa semana. Um deles concede passagem intermunicipal gratuita a crianças com câncer. Na reunião da Comissão de Economia, 5 projetos foram aprovados, entre eles o que facilita a exploração de cascalho pelas prefeituras para uso em pavimentações e o que proíbe o uso de contêineres fabricados com material plástico, considerado tóxico e de difícil decomposição. A Comissão de Constituição e Justiça decidiu deixar para o ano que vem a votação do projeto de lei que permite ao governo do estado contratar um empréstimo no valor de 344 milhões de dólares com o Banco Internacional para a Recuperação e Desenvolvimento. A gente vai para o intervalo e em instantes volta para falar de outro projeto relacionado a benefícios fiscais. Vamos saber também os destaques das redes sociais. É um instante só. Estamos de volta e vamos agora saber os destaques das redes sociais. Rony Ramos, o que você conta pra gente? Olá, tudo bem? Neste último programa do ano, queremos convidar você a acompanhar o conteúdo das redes sociais da Assembleia Legislativa no mês de janeiro. Nós preparamos várias dicas de leitura de escritores catarinenses e também conversamos com o Corpo de Bombeiros para trazer dicas de segurança para quem vai curtir o verão no campo ou na praia. E também teremos opção de 3 roteiros turísticos que traremos para surpreender você pelo interior do estado. Então, acesse lá no Facebook, no Instagram ou no Twitter o nosso conteúdo e compartilhe usando a hashtag Neste Verão Viva SC. Desejamos a todos boas festas e até 2020. Rony, muito obrigada pela parceria ao longo desse ano. E agora a gente volta a falar de benefícios fiscais. Em plenário foi votada a matéria que reinstitui incentivos para uma série de segmentos do setor produtivo catarinense. Essa matéria, que ficou conhecida como Projeto do Rescaldo, concede isenção ou desconto de ICMS para segmentos que perderam os benefícios fiscais no final de 2018 e passaram esse ano lutando pela retomada dos incentivos. Nos últimos meses, os deputados aprovaram várias matérias legislativas que voltaram a dar tratamento tributário diferenciado a diversos setores. Os que ficaram de fora foram contemplados no projeto de rescaldo. A partir de agora, qualquer benefício fiscal a ser concedido pelo governo do estado terá que passar pela Assembleia Legislativa em forma de lei. Nós trabalhamos bastante, produzimos bastante, reunimos deputados, Poder Executivo e setores produtivos de Santa Catarina e fizemos aquilo que tinha que ser feito, o dever de casa. Baixamos os impostos, ou seja, não houve qualquer tipo de aumento de ICMS de Santa Catarina. Dezenas de segmentos produtivos tiveram redução de alíquota. Isso foi muito bom. Vai beneficiar Santa Catarina, que vai conseguir produzir mais e exportar, e vai também beneficiar o bolso do catarinense, que vai pagar menos imposto, ou seja, no outro lado da ponta da linha. A Comissão Parlamentar de Inquérito, que investigou possíveis irregularidades nas obras de restauração da ponte Hercílio Luz aqui em Florianópolis, votou o relatório final. O texto foi apresentado pelo novo relator, deputado Fernando Krellen. Ele usou como base o relatório que havia sido apresentado pelo primeiro relator, o deputado Bruno Souza, que pedia o indiciamento de 20 pessoas, entre políticos, funcionários públicos e empresários. No documento, os termos responsabilizações e indiciamentos foram retirados e substituídos por encaminhamento para apuração de possíveis ilicitudes. Esse relatório foi aprovado. A prerrogativa da CPI, ela não pode indiciar, ela pode levantar suspeitos, mas acusar alguém, indiciar alguém é muito difícil. Então, com isso, verificando o regimento interno da casa, nossas prerrogativas, nós tivemos aí uma responsabilidade muito grande de futuramente não ter uma nulidade, uma anulação dessa CPI por termos que não poderiam ter sido usados. Foi um bom final. Talvez não foi o final esperado, mas foi sim um resultado positivo para os catarinenses. Conseguimos preservar todo o material que nós colhemos aqui durante quase 9 meses de trabalho, através da análise de milhares, dezenas de milhares de páginas de documentos e
e entregamos para a sociedade catarinense um esclarecimento. Tiramos do campo do folclore da Ponte Esse-Luz e trouxemos a Ponte Esse-Luz para a luz, para o campo da razão. Por isso, eu considero que o resultado foi muito positivo. Antes de encerrar, vamos conferir mais atividades da Assembleia essa semana. Os deputados que integram a Comissão de Finanças não chegaram a um acordo sobre o projeto de lei que concede gratificações aos defensores públicos. Por isso, a apreciação final do projeto ficou para fevereiro do ano que vem. A Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente aprovou 3 projetos. Um deles cria a Semana Estadual de Combate ao Bullying. A ideia surgiu no programa Parlamento Jovem da Escola do Legislativo. Parlamentares da Comissão de Trabalho da Assembleia Legislativa aprovaram por unanimidade o projeto de lei que autoriza a doação do trecho da rodovia SC-114 no município de São Joaquim para a União. Conhecido como Rota da Neve, o trecho ligará a Serra Catarinense à Serra Gaúcha. Já a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência fez um balanço dos trabalhos nesse ano e aprovou projetos de lei. Um deles permite a vacinação domiciliar às pessoas com deficiência. O último Destaques da Semana de 2019 fica por aqui. A gente agradece a todos que acompanharam a nossa programação. E para encerrar, você fica com imagens da última exposição desse ano no hall aqui do Parlamento. É uma mostra de fotos feitas pelo Camilo, um servidor da Assembleia Legislativa com síndrome do X frágil, que trabalha aqui há 17 anos. Um excelente fim de ano e até 2020.